Esta é a história do dia da Rádio Observador. É desta que vamos travar a corrupção? Com vista a fixar uma agenda para um combate sem tréguas à corrupção em Portugal. 32 medidas em 4 pilares fundamentais: punir, prevenir, proteger o setor público e acelerar os processos. O novo pacote anticorrupção, ou agenda, como lhe chama a Ministra da Justiça, inclui alterações já muito debatidas, algumas novidades e uma polémica previsível. Serão estas medidas eficazes e quando começam a fazer efeito? Vou conversar com o Luís Rosa, jornalista, especialista em justiça e redator principal do Observador. Eu sou a Sara Antunes de Oliveira e esta é a História do Dia, sexta-feira, 21 de junho. Bem-vindo, Luís. Olá, Sara. Quais são, Luís, as grandes novidades nesta agenda anticorrupção? Bem, a agenda da anticorrupção divide-se, e acho que podemos ir analisar por aí, divide-se em 4 áreas essenciais. A punição efetiva, como o Governo apelida, a prevenção, a proteção do setor público e a celeridade processual. E eu confesso que, seguindo esta estrutura, eu destacaria logo na questão da prevenção a regulamentação da atividade do lobbying, que é uma matéria antiga, já foi discutida pelo Parlamento, foi suspensa em janeiro, no início do ano, e parece-me que é aquela que o Governo vai já avançar com uma proposta legislativa para o Governo. O alargamento da proteção dos denunciantes, que é uma matéria que já vem no seguimento de outras decisões do anterior Governo, António Costa. A criação de um canal de denúncias para todo o Governo, também um alargamento da Estratégia Nacional contra a Corrupção até ao próprio Governo. E a reformulação do Mecanismo Nacional Anticorrupção, que foi criado em 2022 e que, na prática, não tem funcionado. É suposto fiscalizar a criação de canais de denúncia em entidades privadas com mais de 50 funcionários, são mais de 8 mil empresas, e no Estado. E não está a funcionar, vários especialistas dizem que não está a fazer o seu trabalho. E, portanto, na área da prevenção eu destacaria estas propostas. Aquela que me parece mais interessante é a celeridade processual. E aqui estamos a falar de medidas muito concretas como a análise da fase de instrução, no sentido de restringir a produção de prova na fase de instrução criminal. É uma matéria que muitos juízes, nomeadamente o Conselho Superior da Magistratura, têm defendido. Porque há esta ideia de que a fase de instrução se transformou numa espécie de um pré-julgamento em que se perde muito tempo para coisas que podiam ser feitas só depois no julgamento, é isso? Exatamente. Não é? Basta recordar o caso da Operação Marquês. A fase de instrução demorou mais de 2 anos e, portanto, foi uma fase muito demorosa. Isso também ajuda a explicar um bocadinho, uma pequena parte só do atraso desse processo. Mas também novas regras para os recursos. Isto é uma matéria que tem suscitado muito debate nos últimos anos, revisitando os recursos, as regras dos recursos, tentando perceber, isto aqui o Governo diz que vai estudar, tentando pegar em recursos que são suspensivos e dar-lhe um efeito devolutivo, ou incidentes processuais que têm efeito suspensivo, como a recusa do juiz, por exemplo, e podem vir a ter efeito devolutivo. Ou seja, pegar nos recursos que travam o andamento dos processos e fazer com que eles deixem de travar o andamento dos processos, a pessoa pode recorrer na mesma, mas o processo continua a andar. Exatamente. É isso que está em cima da mesa. Exatamente. O recurso não desaparece, a pessoa continua a ter o direito de recurso. Aliás, o Primeiro-Ministro Luís Montenegro fez questão de enfatizar bem essa questão, a aposta na eficiência da justiça também. Isso é muito importante. E, finalmente, é uma matéria que vai dar muito que falar, certamente, e tu que acompanhas estas matérias, como eu há muitos anos sabes disso, a restrição no recurso para o Tribunal Constitucional. É clara a declaração da Ministra da Justiça, em que diz que não quer, isto é uma matéria que vem no seguimento do discurso do novo Presidente do Supremo Tribunal de Justiça, também disse isso mesmo, que não quer que o Tribunal Constitucional seja uma 4ª instância de recurso, e, portanto, vai analisar como é que se pode eventualmente restringir o acesso, e que é importante dar um dado estatístico. Mais de 90% dos recursos para o Tribunal Constitucional são rejeitados liminarmente pelos juízes do Palácio Raton. Ou seja, muitos deles porque nem sequer tinham cabimento, não é? Exatamente. Ou seja, nem sequer são analisados. Portanto, isso é uma matéria relevante. E claro, na punição efetiva, o agravamento da pena acessória de proibição do exercício de funções públicas ou políticas. Vamos ver como é que isto vai funcionar. Eu percebi pelas palavras da Ministra da Justiça que é, no cabo, proibição do exercício de funções públicas, alargar essas regras. Vamos ver como é que isso será feito. E um novo mecanismo de perda alargada de bens no que diz respeito a casos de crimes económico-financeiros e que até pode ser aplicado em determinados casos muito concretos que não tenham condenação. Já vamos olhar especificamente para esse mecanismo que é capaz de ser uma das medidas mais polémicas deste pacote anticorrupção. Mas começaste por falar da regulamentação do lobby.
uma matéria já discutida há muito tempo. Há medidas concretas que te pareçam eficazes nesta área? Parece-me que sim. E eu aqui até vou partir de um caso concreto para explicar melhor o meu ponto de vista. Nós aqui no Observador temos muita atenção ao caso de EDP. Um caso em que ficou devidamente comprovado nos autos, em que um escritório de advogados, a pedido obviamente da EDP, fez cerca de 11, 12 diplomas, projetos de 11, 12 diplomas, entregou aos líderes da EDP e os líderes da EDP entregavam ao Ministro da Economia. Ninguém sabia disto, só se soube através da investigação de um processo judicial. Ora, com a regulamentação do lobbying e, em complemento, a pegada legislativa, vai passar a ser possível saber o quê? Em primeiro lugar, saber os lobistas têm que se registar devidamente numa determinada plataforma. Cidadãos e empresas. Vamos passar a saber quem são os lobistas. Vamos passar a saber com quem é que eles contactam, nomeadamente em termos do governo. Se há uma reunião com o ministro A, se há uma reunião com o secretário de Estado B, vamos passar a saber o que é que eles entregam a esses ministros e a secretários de Estado e, portanto, vamos ter mais transparência e mais capacidade de escrutínio e também, ao fim e ao cabo, eu também acredito nisso, acho que também será possível fazer com transparência, ter uma produção legislativa com mais qualidade, porque é legítimo que as entidades privadas queiram dar os seus contributos. E possam dar contributos válidos de quem está no terreno e sabe o que é preciso claro, mudar. Exatamente, ainda por cima, logo quando o Estado não tem, muitas vezes, assessores e não tem capacidade técnica para aferir essas coisas. Portanto, eu acho que o que interessa aqui a palavra-chave é transparência. Parece-me que a regulamentação do lobbying tem um grande enfoque na transparência e acho que é uma boa medida, é um passo positivo. E acho que também, para terminar, é aquela que tem maior possibilidade de consenso político, porque são a exceção do PCP, todos os partidos querem regulamentar o lobbying. A medida que provavelmente mais faz levantar o sobrolho diz respeito aos mecanismos de perda de bens em favor do Estado, que já existem, não é? Já sabemos, mas agora passam a incluir casos em que possa não ter havido uma condenação de uma determinada pessoa. Exatamente como é que isto vai acontecer? Bem, não sei dizer, que é mais uma interpretação porque não foi apresentada a proposta exata. É verdade. Mas vamos dar aqui um contexto que é muito importante. Em primeiro lugar, é desde 2002 que estes mecanismos de perda alargada de bens existem na nossa lei, por proposta do Ministro da Justiça, António Costa. Desde essa altura, e depois foram regulamentados mais à frente e só passaram a ser efetivas, de facto, no final da década de 2000, é que, de facto, o Ministério Público passou a utilizar esse instrumento. Agora, o que acontece aqui, e esse contexto é muito importante, nós estamos a falar, e o Governo contextualiza precisamente assim esta ideia, é uma regra que já faz parte de uma diretiva europeia, uma diretiva da União Europeia, impõe novas regras para a perda alargada de bens a nível do espaço da União Europeia. Salvo erro, foi publicada no final de abril deste ano, e portanto são regras europeias que, fazendo parte de uma diretiva, nós, Portugal, nós, Estado português, temos que transpor para o nosso ordenamento jurídico. Tarde ou cedo vamos acabar a transpor, sim. Exatamente. Portanto, se não transpormos, temos um processo de infração. Certo. Bem, portanto, esse é o ponto de partida. São regras europeias, não é uma ideia que saiu da cabeça do Governo. Ora, nas regras europeias há essa possibilidade de, em caso de não condenação, haver uma perda alargada de bens, mas em situações muito concretas. Ou seja, quando, por exemplo, há uma prescrição do procedimento criminal, não há uma condenação, mas o processo prescreve. Quando, por exemplo, há uma morte, a morte do arguido a quem foram arrestados preventivamente esses bens ou fundos, e há a doença. É nesses casos muito específicos em que é possível isto. Mas atenção, sempre com uma decisão judicial. Sempre com um tribunal a decidir, isso é passível de recurso, como é óbvio, sempre com um tribunal a decidir que aqueles bens e aqueles fundos têm uma origem ilícita, ou seja, bens foram adquiridos com fundos que têm uma proveniência ilícita, do tráfico de droga, de corrupção, de outro ilícito criminal, que embora não seja provado, mas fica devidamente identificado nos autos de que aqueles fundos não têm uma evidência, não foram manifestados fiscalmente, e há uma discrepância entre aquilo que a pessoa declara fiscalmente e aquilo que de facto possui, e a partir dessa discrepância há essa convicção do tribunal de que aquele bem foi adquirido com fundos com proveniência ilícita. Portanto, são questões muito específicas e tem que haver, obviamente, uma decisão judicial. Eu também chamava a atenção por uma coisa. Nós, em termos fiscais, já fazemos essa dedução. Em termos de quando é manifestação de enriquecimento ilícito ou a manifestação de enriquecimento de fortuna, já há uma avaliação do fisco sobre essa diferença entre aquilo que a pessoa declarou e aquilo que a pessoa tem. Mas como é que isto se compagina, mesmo havendo uma decisão judicial que, vamos usar o exemplo que davas, por morte do arguido, não permitiu uma condenação?
e, portanto, há uma decisão judicial que valida a convicção do tribunal de que o bem é ilícito, como é que isto se compagina com o princípio fundamental da presunção da inocência? É a pergunta-chave neste processo. Eu acho que o Governo vai ter que fazer um grande equilíbrio entre aquilo que são as regras europeias e que foram aprovadas pelo Parlamento Europeu e o Conselho da União Europeia e aquilo que são os princípios jurídicos do nosso ordenamento jurídico. Obviamente que na área da justiça, os Estados-membros, eu que não vou entrar em grandes pormenores, que não domino a matéria, mas sei esse princípio básico. Na área da justiça, de facto, os Estados-membros têm algum grau, se tu quiseres, de autonomia, de independência e há muito respeito pelas especificidades dos respectivos ordenamentos jurídicos. Portanto, vai ter que ser feita essa avaliação até pelo próprio Governo, vai ter que propor isso ao Parlamento, vai ter que fazer uma avaliação, um equilíbrio entre o princípio de presunção de inocência e estas regras europeias. Não tenho dúvidas nenhumas de que é uma medida que eu não diria polémica, mas vai suscitar muito debate público. E muito debate jurídico, provavelmente. Muito debate jurídico e depois no final vamos ter aqui a pergunta-chave, que é o que é que vale mais? O direito da União Europeia ou o direito nacional? Não é um bom começo de conversa. Já voltamos a esta conversa com Luís Rosa, redator principal do Observador. Na segunda parte vamos tentar perceber se estas medidas podem, de facto, entrar em vigor e ser eficazes e em quanto tempo vamos ver os efeitos. Confessé, pero sin pruebas, ¿eh? Esta é a história do homem obcecado com a infiltração do comunismo na Igreja que quis matar João Paulo II em Fátima. Ele não havia meio termo, era o bem e o mal, e ele encarnava efetivamente o bem. Último episódio: Inferno. Matar o Papa é uma série para ouvir em 6 episódios e faz parte dos Podcast Plus do Observador. Pode ouvir todos os episódios no site do Observador, nas plataformas de podcast e no YouTube. Os Podcast Plus do Observador têm o apoio da Kia. Estamos de regresso à conversa com Luís Rosa, jornalista e autor do podcast Justiça Cega, da Rádio Observador. Luís, para preparar este pacote anticorrupção, o Governo falou com várias pessoas, ouviu várias pessoas e o Primeiro-Ministro também esteve reunido com o Grupo dos 50, do Manifesto dos 50, como ficou conhecido, uma série de personalidades que propõem uma reforma da justiça. Vê-se alguma das ideias desse grupo neste pacote que aqui está? Não me parece. Numa primeira análise, não me parece, porque esse grupo defende, por exemplo, o reforço do poder hierárquico ou a reposição do poder hierárquico do Ministério Público. Ainda esta semana fez várias declarações muito críticas sobre escutas telefónicas, o uso abusivo de escutas telefónicas, o uso excessivo de escutas telefónicas, fala muito da violação do segredo de justiça, fala muito de julgamentos populares e do papel da comunicação social nessa matéria. Neste pacote não vejo nenhuma medida, e há muitas delas que implicam uma reforma da justiça, nenhuma medida que vá de encontro aos interesses e aos objetivos que esse Manifesto dos 50 se propôs. Este é um pacote virado para a corrupção, já sabemos, mas há medidas que dizem respeito especificamente às questões da celeridade dos processos, que é um dos grandes problemas da justiça, independentemente do crime em causa. A corrupção está, de facto, historicamente associada aos megaprocessos, que demoram anos e anos a decidir. Isso vai acabar? Ou esta ideia de dizer vamos acelerar a justiça é discurso de Miss Mundo? É uma boa pergunta. Eu diria que vamos ver o que é que o contexto político vai ditar. Ou seja, muitas destas medidas, nomeadamente alterações do Código de Processo Penal, e não só, vão ter que ir ao Parlamento. O Governo vai ter que pedir a aprovação do Parlamento para estas medidas. E aqui vamos ver o que é que vai ditar o jogo político, nomeadamente acordos com o PS ou com o Chega. O Partido Socialista tem tido uma posição sempre mais conservadora, digamos assim, no que diz respeito a medidas como o direito premial, a medidas como a eficiência da justiça, muitas medidas ligadas à eficiência da justiça, a revisitação dos recursos, etc. Tem sido uma posição mais conservadora. Mas supondo que todas estas medidas que aqui estão avançam, têm consenso político, avançam, agora eu é que estou com o discurso de Miss Mundo, não é? Mas vamos supor que todas elas avançam. Há aqui de facto uma mudança de fundo, uma reforma de fundo que possa de facto fazer acelerar estes processos? Eu vou-te dizer, em termos teóricos,
eu acredito que estas medidas podem fazer diferença, nomeadamente na celeridade da justiça. Eu acho que as questões da prevenção é algo que demora muitos anos a dar resultados. É muito importante fazer, nomeadamente o respeito à educação nas escolas, de colocar nos programas nas escolas, também faz parte deste pacote, colocar nos programas educativos medidas sobre corrupção, para ganhar essa consciência cívica logo desde tenra idade, mas isso demora muito tempo a dar resultado, ou até mesmo pôr o mecanismo nacional anticorrupção funcionar como deve ser, também vai demorar algum tempo. Mas acredito que, no que diz respeito à fase de repressão e à fase destas medidas para tornar a justiça mais eficiente, eu acredito que algumas delas podem fazer sentido e podem ter efeito, desde que estejam aprovadas. E vou-te explicar porquê. Nós temos, eu não me farto de dizer isto, não me canso de dizer isto, porque eu acho que continua a ser uma realidade, e tu sabes disso, também dominas estas matérias. Há uma discrepância tremenda entre a justiça comum, que é célere, é eficaz, é eficiente, está muito bem posicionada em termos de estatísticas da União Europeia, e os tempos de resolução da justiça do crime económico. Estamos a falar de uma diferença de 1, 2 para 8, 9, 10, 11, 12, 13 anos. E, portanto, algumas medidas nos últimos anos, nomeadamente talvez em 2012, 2013, a minha memória não me falha, como, por exemplo, a restrição no recurso para o Supremo, por exemplo, acho que tinham algum efeito, mas não alteraram muito a estatística, que eu estava agora a dizer. Mas acho que estas medidas, como, por exemplo, o juiz ter mais poder na gestão processual, nomeadamente na fase de julgamento. A fase de instrução não ter produção de prova, porque ela já vai ter analisada no julgamento. Ela vai ser sempre analisada no julgamento. A questão, por exemplo, também dos recursos. Há muitos recursos suspensivos que não têm muito sentido. Vou-te dar um exemplo claro, ou incidentes processuais. José Sócrates já apresentou não sei quantas recusas de juiz, e ele, teoricamente, pode recusar os 1000 juízes que existem em Portugal. Mais de 1000 juízes que existem em Portugal. Se isso travar sempre o processo, é um problema. E travam sempre o processo, porque esse incidente processual tem efeito suspensivo. Ou seja, há aqui muitas coisas. Isto não é preciso uma revolução. Porque o que é que seria uma revolução? Seria, por exemplo, isto aqui, obviamente, colidaria com o princípio da presunção de inocência. Por exemplo, há um número significativo de países da União Europeia em que a condenação após a segunda instância, com dupla conforme ou não, mas a condenação após o Tribunal de Relação, após a segunda instância, é obviamente executada. É executada. Isso seria uma revolução no nosso ordenamento jurídico. O Governo não está a propor isso. Está a propor medidas muito cirúrgicas, eu acho que podem surtir efeito, medidas cirúrgicas para tornar o processo penal mais eficiente. Vamos ver o que é que vai acontecer, e nomeadamente se elas vão ser aprovadas. O foco principal está em obter maior eficácia. Já falaste dessa questão do consenso político, mas e sobre os meios? Porque muitas vezes ouvimos como justificação para, nomeadamente a lentidão da justiça, a falta de meios técnicos na investigação, de magistrados, quer no Ministério Público, quer de juízes. Com os meios que temos atualmente, com o sistema montado como temos atualmente, parece que pode haver eficácia para estas medidas? E se sim, quando? Essa pergunta, então, é ainda mais difícil de responder positivamente. De nada, Luís Rosa. Aí não estou otimista e não vejo que haja uma grande alteração. Há aqui no pacote das medidas, vê-se uma aposta, por exemplo, um investimento é anunciado, é um anúncio, ainda não sabemos o orçamento, quanto dinheiro, etc., coisas concretas, mas é um anúncio, por isso é que a medida fala de uma agenda, a Ministra da Justiça fala de uma agenda, fala de um compromisso. Há uma aposta ou uma intenção de investir tecnologicamente na área da justiça, nomeadamente no Ministério Público e nos tribunais. Eu, por exemplo, aqui também te vou dar um exemplo concreto, e tu conheces também tão bem quanto eu. Por exemplo, quando um processo penal sobe do Tribunal de Relação para o Supremo, ou do Tribunal de Primeira Instância para o Tribunal de Relação, não sobe, como nós aqui no Observador e muitas empresas, carregando no botão. Porquê? Aí vai uma carrinha. Vai uma carrinha, vai um papel, vai o caminho da burrinha, como eu costumo dizer, ironicamente, mas e a descer também, a subir e a descer. Isso é muito tempo. A brincar, eu consulto dos processos, vejo que isso é muito tempo. Olha, se essa matéria fosse realmente efetivada, apostar tecnologicamente na justiça, produção digital da prova, o processo na primeira instância, na fase de inquérito, só podia ser tramitado digitalmente, o que implica investir tecnologicamente no Ministério Público e nos tribunais, ter uma plataforma que de facto resulte. Isso ajudaria, acho que ajudaria a poupar algum tempo. Como também, depois, a produção de prova digital nos julgamentos. Tu também acompanhaste mais julgamentos do que eu e sabes que têm que andar com os calhamatos para trás e para a frente. É bem verdade. Agora, na Operação Marquês, na Operação Marquês também vai ser que o julgamento deve começar este ano. Mas no julgamento do Universo do Espírito Santo, vamos ver a produção de prova digital, porque o processo está todo digitalizado e vai ser apresentado
em ecrãs digitais, etc. Já estamos, parece uma grande novidade, mas nós trabalhamos no setor privado, sabemos que isto não é propriamente grande revolução. A ministra fala, para terminar, da inteligência artificial. Bem, eu não vejo, quando na justiça, em termos tecnológicos, está neste patamar em que só agora é que estamos a começar a apresentar digitalmente a prova em julgamento, e quando um processo sobe de uma instância para outra, vai numa carrinha, obviamente que a inteligência artificial ainda não existe. Portanto, aí sou mais pessimista, mas temos que esperar por anúncios mais concretos. Investimento, dinheiro, quanto, capital, orçamento e que medidas concretas é que vão ser feitas. Obrigada, Luís. Muito obrigado, Sara. Foi um prazer. Luís Rosa é redator principal do Observador e autor do nosso podcast Justiça Cega. Esta foi a história do dia. A sonoplastia é do Artur Costa, a música do genérico é do João Ribeiro. Eu sou a Sara Antunes de Oliveira. Até segunda.